Estamos recebendo em nossos estúdios, né, a nossa secretária de saúde do município de Rio Negro, Simone Gondo. Primeiramente, boa tarde, né? Satisfação tê-la junto com a gente aqui em nossa emissora também, nessa sexta-feira. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Daniel. Quero agradecer mais uma vez essa oportunidade, esse espaço tão importante que leva a comunicação séria e eficiente para a população rionegrense. Em relação à Covid-19, né, esse espaço está sempre aberto e quando nós chegamos aqui para debater esse assunto, nem sempre as notícias são notícias boas. É o que está acontecendo nesse momento em que a população acompanha, não só dentro do município de Rio Negro, mas no Paraná e no nosso país, o alto índice de contaminação, o alto índice de ocupação dos leitos, a dificuldade de se conseguir hoje uma vaga em leito de UTI, que é uma realidade que, basicamente, não esperávamos depois de um ano de pandemia. A essa altura do campeonato, em março do ano passado, nós achávamos que tudo isso aí já estaria sanado e que todo mundo teria sua vida aí na normalidade. Como a senhora está vendo esse aumento e agressividade dos novos casos que nas últimas semanas estão assolando, como a gente sempre falou, a nível de mundo, Brasil, e hoje está presente aqui, junto com a gente, com as duas cidades aí, irmãs, Rio Negro e Mafra também, doutora. Difusora! O aumento do número de casos é realmente aquela faixa, né? Aquele percentual da população que ainda não entendeu a gravidade do que está acontecendo, as pessoas que ainda não atenderam o chamado e o apelo das autoridades públicas e sanitárias sobre as questões de segurança, muitas pessoas ainda nessa prática da aglomeração, existe uma luta, uma resistência muito grande de uma faixa etária em relação a essa situação dos bares, pubs e esses espaços que muitas vezes, espaços públicos, como nós estávamos vivendo aqui na nossa cidade, a nossa praça, nossa querida praça, e ainda, né, dessa forma, se tornam resistentes e, muitas vezes, quando não há possibilidade, através da legislação, de você ocupar esse espaço, porque, né, tem as normativas que fecham um determinado horário, que proíbe a venda de bebida alcoólica, como você bem estava falando há pouco, ainda assim as pessoas acabam se encontrando nas casas, comprando bebida e aí gerando toda essa situação e essa complicação que está ocorrendo. Então, infelizmente, existem diversas ações que estão acontecendo, mas a população dessa faixa etária não está acompanhando esse processo. E ela não está entendendo que são eles os disseminadores da doença para dentro das casas, dentro do espaço que outros munícipes ocupam, dentro dos supermercados, dentro do comércio e afim, né? Porque essas pessoas transitam, né? E como elas já negligenciam as normas de segurança dentro dos espaços em que elas estão ali se divertindo, elas não levam isso também para dentro do estabelecimento comercial. Acabam passando no mercado, entram porta dentro, não higienizam as mãos e, muitas vezes, lá dentro do mercado, acabam tirando a máscara. E é óbvio que o dono do estabelecimento não vai criar conflito, né? Não vai, muitas vezes, porque você encontra pessoas que acabam extrapolando um pouco aí a razão e acabam até, de uma forma violenta, se colocando à frente desse dono do estabelecimento. Então, é um momento, inclusive, que as pessoas não querem gerar conflitos, né? Nós temos um exemplo disso no ano passado, quando no supermercado lá em Araucária, uma pessoa foi, né, infelizmente, aí perdeu a sua vida por causa de uma discussão dessa. Então, todo mundo se coloca na posição de recuar mesmo para evitar conflitos maiores. Então, nós temos essa situação, infelizmente, e todo o trabalho aí está sendo desenvolvido para ver se nós conseguimos tocar os corações, e é exatamente desse jeito, porque de outra forma não está dando resultado, para ver se preocupam, pelo menos com os seus entes familiares, que estão, né, muitas vezes em casa, cuidando, tendo todo esse monitoramento das normas de segurança, e uma visita dessa acaba trazendo bastante dano. E, né, esse trabalho, né? Nós estamos voltando com as nossas ações educativas, nós estamos voltando com os nossos testes rápidos para fazer um monitoramento aí mais abrangente. Antes da gente abordar os testes rápidos, eu falava um pouquinho antes da sua chegada, até referente aos novos decretos, né? O que pode, o que não pode, isso até a gente já foi questionado ontem por alguns ouvintes. Rio Negro sempre acompanhava o decreto de Mafra, ou Santa Catarina, até
por ser limítrofes, né? Santa Catarina expôs novamente o fechamento do comércio em geral, lotéricas, no final de semana, e até comparando com o decreto 032, que até então está invalidado aqui no município, está liberado, né, o funcionamento do comércio aqui em Rio Negro. Eu pergunto, será feito algum controle sanitário para tentar evitar ou controlar o pessoal que venha de Mafra para Rio Negro, já que lá fecha, aqui vai estar aberto? Como que vai funcionar? Vai ter algum controle? Nós não entramos nessa discussão ainda, né? Sei que hoje à tarde já vamos discutir para mapear como que vai ser realizado todo esse monitoramento. Como eu falei, nossas ações educativas já estão novamente aí em prática, começam amanhã, inclusive com o teste rápido, e a equipe de fiscalização. É óbvio que sempre foi tratado, né, dessa forma, em que nós somos cidades irmãs. Sim. E que o que acontecia no município, basicamente teria que acontecer no outro município, porque também, senão, não tem resultado, né? É óbvio que isso também tem que ser observado. Essa nossa equipe de fiscalização monitora esses estabelecimentos. Esses estabelecimentos são notificados quando há uma legislação publicada recente e pertinente a cada esfera ali de comércio. Então, todo esse trabalho ele acontece nos bastidores, né? E aí, com certeza, novas normas devem estar surgindo hoje, no final da tarde, ou no máximo na segunda-feira. Doutora Simone, segundo aqui a Frente Parlamentar de Coronavírus, a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, e que, junto com o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, aponta que a rede de leitos, né, de UTI do Estado pode colapsar na próxima semana agora, né? A gente já está vendo, né, dia após dia. Semana passada, retrasada, começou com 400 já na fila, já 2, 3 dias pulou para 700, já estão mais de 1.000 casos. Mafra da mesma forma, né, via UPA. A gente viu aqui em Rio Negro, o nosso Hospital Bom Jesus já abrindo 2 leitos Covid emergencial, né? Gostaria que a senhora falasse desse sistema para nós aqui também, esse contingenciamento, né, dos casos que estão acontecendo aqui e com o próprio Hospital Bom Jesus. Inclusive, essa semana veio até um alerta. Até complementando daí, Fábio. Pode finalizar. Para o pessoal não comparecer ao PA também, só em caso de emergência. Como vocês estão nesse contato direto agora? Sim. Só até complementando a pergunta do Fábio, e nós tivemos, infelizmente, né, o primeiro óbito também registrado no Hospital Bom Jesus saindo, né, que era um paciente que estava num desses leitos Covid, né? Uhum. Então, assim, vamos mapear. Então, hoje, qual é a realidade do Estado do Paraná? É a taxa de ocupação de leitos de 100%, a necessidade de pactuação de novos leitos, a dificuldade de você achar novos leitos e o trabalho de se criar novos leitos de UTI para que assista toda a população. Mas, de certa forma, é quase que impossível você assistir todo mundo ao mesmo tempo. Então, existe uma rede de regulação, não só dentro do Paraná, mas em todos os estados do Brasil, que regulam esses leitos devido à complexidade do caso. Tá? Então, hoje não tem mais preferência, né? Chegou na fila, você vai ser atendido conforme a sua ordem, a desocupação do leito e a oferta desse leito. Ontem eu até havia comentado com você, né, Daniel, que eu tinha viagem marcada para Curitiba, na Regional de Saúde, e nessa discussão, inclusive, estive com o pessoal da equipe administrativa do Hospital Bom Jesus lá. O que se vislumbrou naquele momento ali, o que foi discutido, né, principalmente nessa micro-região sul que nós pertencemos, né, que aí BR até Curitiba e depois Campina Grande ali até São Paulo, que compreende essa micro-sul aqui. Só dentro dessa segunda regional de saúde, mais de 150 pacientes aguardando leito de UTI. Então, é essa a nossa dificuldade. Nós estávamos com 3 pacientes no aguardo de leito. Nós conseguimos a transferência de um paciente, que inclusive veio a óbito ontem, um paciente que acabou falecendo aqui dentro mesmo, devido até à condição clínica dele, a idade e o tempo, né, de espera dessa vaga de leito de UTI. Essa semana nós tivemos o caso pontual ali de muitos pacientes Covid sendo atendidos, pacientes sendo entubados, como esses que vieram a óbito, e muita procura pela população de atendimento, que seria atendimento da atenção primária dentro do pronto atendimento. E isso não acontece só no município de Rio Negro, né? Se vocês
procurar essas informações em outros municípios, vocês poderão observar que as pessoas têm muito mais facilidade de procurar o pronto atendimento, né? A procura é muito maior do que a própria atenção primária. Então, às vezes é até uma falta de conhecimento da população, que eles vão ter uma oferta muito maior de atendimento na atenção primária do que no pronto atendimento, porque no pronto atendimento é caso de rede de urgência e emergência, se chegar um paciente de trauma, e não falando de Covid nesse momento, de trauma, e esse paciente precisa ser estabilizado, precisa ser monitorado, toda a equipe vai estar voltada àquela vida. Então, se você chegou ali com um caso clínico de febre, dor de garganta ou qualquer outra situação de saúde que você poderia receber o atendimento na unidade, você vai ficar esperando 4 ou 5 horas ali, sabe? Então, é esse o foco que a população também precisa compreender, e que nós vamos iniciar na próxima semana uma campanha, né, do Bata na Porta Certa, para que você tenha o seu caso resolvido, a situação de saúde resolvida com agilidade, né, e que você tenha um acesso a esse serviço, e até que isso esteja dentro do seu prontuário, porque muitas vezes você tem uma outra patologia que no pronto atendimento você só vai resolver aquela situação bem pontual, tá? Então, essa semana, inclusive, até por parte da equipe técnica do hospital, houve esse pedido à minha pessoa para que nós fôssemos à população e informasse que não procurasse o pronto atendimento, evitando uma aglomeração naquele espaço, evitando o tempo, né, esse tempo excessivo de espera para poder receber o atendimento, quando nas nossas unidades de saúde nós estávamos com o médico esperando para atendê-los. Até para só pegando o gancho nesse assunto, até para agilizar, se não me engano, a própria consulta do paciente nas unidades de estratégia da saúde, né, o postinho, o popular postinho, ele pode ser feito via as agentes de saúde, né? Exatamente. Então, as nossas agentes de saúde elas foram capacitadas para dar esse suporte à população. Elas são o elo de ligação entre população e unidade de saúde, e elas estão ali, né, para executar essa atividade. Não só as agentes de saúde, mas como através dos nossos números, né, de contato do atendimento, pela manhã, a procura, que nós chamamos que é a procura espontânea. Se o paciente tiver qualquer necessidade de saúde, ele vai na unidade de saúde, ele vai ter que esperar um pouquinho, porque sempre tem alguém para ser atendido, mas ele vai ser atendido, e ele não se coloca numa situação de risco, como é um pronto atendimento, onde diversas situações de saúde acabam circulando ali, principalmente desses agravos para a Covid. Então, existe essa necessidade da população entender em qual porta ela deve bater quando ela precisa de um atendimento de saúde, tá? Secretária, a gente vê esse colapso das UTIs na capital não, no Brasil inteiro, né? E no Paraná não é diferente. Hoje, a nível de Hospital Bom Jesus, a gente viu que foi criado os 2 leitos de emergência. Qual a estrutura que se tem? Nós temos a enfermaria e mais esses 2 leitos emergenciais Covid. O que se tem de estrutura respirador, alguma coisa que a senhora pode contar assim? Fábio, esses leitos, primeiro que não são só 2, tá? Esses sim. leitos, eles foram... tinham 2 pacientes nesses leitos. Exatamente. Então, assim, no ano passado, em novembro do ano passado, devido já à situação da dificuldade de você conseguir transferência desses pacientes em caráter emergencial para essas unidades de UTI, numa conversa ali entre equipe e até depois do recebimento dos respiradores pelo Ministério da Saúde, e tem uma portaria, inclusive, para a criação desses leitos, né, uma portaria do Ministério. Nós vislumbramos a possibilidade, né, isso foi uma tratativa até dentro da parte técnica da Secretaria Municipal, para criar esses leitos de estabilização Covid, que nós chamamos dentro do pronto atendimento, que é o serviço que o município compra do hospital, tá? Então, tem situações bem diferentes de saúde. O que é leito de estabilização Covid, que é esse serviço que foi criado pela Secretaria de Saúde, a unidade prestadora atendeu o nosso pedido, nós elaboramos todo um processo, né, de contratual, inclusive existe uma fiscalização, uma comissão que fiscaliza esse paciente, que verifica se ele foi realmente internado nessa unidade, se ele era um paciente positivo Covid. Então, tem vários critérios desse contrato para que se pague as diárias desse paciente nos leitos de estabilização. Então, esses leitos, eles são como uma semi-UTI. Tá? Ele tem respirador, ele tem o monitoramento, então ele tem toda uma condição desse paciente não ficar somente um dia, mas ficar mais dias sendo assistido, né? E tendo, pelo menos, a qualidade de saúde e de espera até que saia o leito de UTI. Então, nós temos dentro desse
suporte, 6 leitos específicos para atendimento paciente COVID, esse leito de estabilização. Tá? Aquele que aparece no gráfico ali da Secretaria de Saúde, dos dados, número de Covid e tal, daí aparece enfermaria tanto e leito Covid, esses são 6 do leito Covid emergencial. Exatamente, são 6 Covid e estabilização Covid. Certo, tá? E tem o emergencial ainda que é basicamente... Enfermaria, melhor dizendo. Exatamente, daí nós temos o quê? Nós temos 17 leitos, tá? Sim. Do Hospital Bom Jesus pactuados dentro do nosso plano de contingência já desde março, que é para... quem faz o aporte financeiro para esse tratamento é o Estado, entende? Certo. Então, esse paciente é aquele paciente que ele já passou da fase grave dele e ele pode ser acompanhado nesse período em que ele ainda está com alguma dificuldade respiratória mais leve, né, que ele está ainda nesse quadro de transmissão, mas ele não pode ficar em casa porque ele tem outras patologias ou até alguma complicação mais leve COVID, ele fica ali sendo assistido, estabilizado clinicamente até que ele possa retornar para a sua residência. Então, são 2 momentos bem diferentes. O leito de estabilização COVID, que é esse leito de maior complexidade dentro do pronto atendimento, que são 6 leitos com respirador, com monitoramento, tá? Que é basicamente uma semi-UTI, e o leito clínico COVID, que são os 17 leitos criados pelo hospital, junto com o Estado, com o Ministério da Saúde, que faz o aporte financeiro. Bem simplificado, enfermaria, ele não há necessidade de ser entubado, já esse leito especial COVID é a pessoa que fica entubada. Resumindo, seria isso. Ou entubado, ou que a situação dele seja tão grave a ponto de que em minutos ele precise e ele tenha esse suporte ventilatório. É unânime hoje, a gente vê nos dias de hoje, agora questão de um mês para cá, o COVID, desde o início, né, de março do ano passado, para esse Covid hoje com essas novas cepas que nós estamos tendo, né? Infelizmente, a gente vê uma agressividade, né, nas pessoas com maior comorbidade e também uma agressividade nas pessoas que não têm, teoricamente, os mais jovens, né? Essa nova cepa, próprios exames para análise da presença do Covid, ela dá uma 100%, como eram os exames que faziam naquele Covid lá no início do março, já está tendo essa mutação e essa precisão na análise dos exames mais criteriosos para o Covid, ela está tendo alguns nuances diferentes. Olha, todas as nossas coletas que, assim, isso é um estudo muito técnico, né, muito específico. Ele vem mudando rápido. Nós já sabemos que no estado do Paraná já existe essa variante, né, Sim, inclusive. Inclusive, nós também já sabemos que muitos países fronteira aí já proibiram a entrada de brasileiros, e isso é péssimo, né? Eu sempre falo que quando chega nessa situação é que a coisa está muito mais avançada do que se imagina. Existe essa variante, uma variante muito mais agressiva, uma variante, inclusive, ontem nessa conversa na Regional de Saúde, que ela não é tão grave mais em pessoas com mais idade, mas também nos jovens, nas crianças. Ela já não tem mais essa situação de vai ser, né, a pessoa mais idosa é o mais vulnerável, todos são vulneráveis nessa linha de ação. Os exames que são feitos ainda são os mesmos, né, ou é o teste rápido, que é para você detectar se a pessoa é positiva ou se ela não é positiva, ou se ela já teve Covid ou não, e o teste do SWAB, e dentro do SWAB as análises, né, mais criteriosas, dependendo do caso clínico do paciente. Então, o que ainda o município tem de oferta de exames, né, laboratoriais do Estado é o teste SWAB mesmo, mas aí o próprio laboratório faz as variantes. Até aproveitando a presença, a secretária que está sempre envolvida, né, com secretários estaduais, enfim, com todo um corpo técnico de saúde, até porque sobre essas variantes foi descoberto, e são variantes que existem somente aqui no Brasil, mais 4 variantes novas. Já encontraram o Distrito Federal em Manaus essa mesma variante. O que justifica tanta mudança do vírus somente aqui no nosso país? Não tem outro lugar que encontrou essas novas 4 variantes. E isso preocupa ainda mais toda a situação da saúde? Preocupa, né, Daniel? Hoje nós temos o nosso país, né, já sendo colocado como o centro, Sim, né, infelizmente, da epidemia. Nós estamos num ranking entre os 10 países com maior número de óbitos. Nós tivemos na semana passada uma semana com 10 mil óbitos em uma semana. E ontem, inclusive, discutia isso lá, que é como se você tivesse um município, vou usar um exemplo aqui,
né? Ou então um bairro, não vou usar exemplo de um município próximo, mas vou usar exemplo de um bairro aqui do nosso município. É como se nós exterminássemos o bairro Alto inteiro, que tem 10 mil pessoas naquela localidade. Entende? Como se aquilo não, de um dia para o outro, numa semana para outra, não existisse mais. Então, assim, nós não estamos conseguindo entender a proporção disso. O problema que eu vejo, isso é uma análise minha, né, uma análise técnica minha, é que no Brasil, infelizmente, nós temos diversos problemas. Né? Nós temos problemas sanitários, né? Problemas de saúde também e problemas educacionais até, sociais, em que as pessoas não se cuidam, né? Não aceitam as normas, não trabalham nesse conjunto do enfrentamento para resolver, não conseguem entender nesse momento que não é o momento de você se deslocar, e esse deslocamento, esse contato, né, com diversas outras pessoas, com diversas outras situações, inclusive pessoas vindo de fora, porque é óbvio que eles colocam o Brasil como o principal responsável por essa variante, mas isso veio de algum lugar para o nosso país, porque o nosso país aceita tudo. Sim. Infelizmente, né? Enquanto todos os países, inclusive o Paraguai, fecha a fronteira, nós estamos aí recebendo todo mundo. Então, você não consegue, é quase que impossível que você vai conseguir mapear que uma pessoa que desceu de um outro país, seja asiático, que é onde foi o início da pandemia, que você vai detectar se ele tem ou se ele não tem a variante. Não é verdade? Então, é muito complicado. É o momento realmente das nossas autoridades sanitárias pensarem numa forma de conter isso, ou pelo menos de medidas mais severas, porque senão nós não teremos um futuro muito próspero, infelizmente. Ontem, quinta-feira, fez um ano, né, que iniciou a pandemia contra o coronavírus na quinta, e dentro do pior cenário imaginável, esperaria-se que nós estaríamos agora, após um ano, enfrentando esse caos que nós estamos vendo agora do coronavírus? Em nenhum momento nós imaginávamos. Na verdade, a nossa expectativa foi sempre passar aquele período de inverno, né, de junho, julho, ali, que sempre achávamos que seria o nosso pico, né, e que em setembro, outubro, novembro já estivesse mais ameno e que até o final do ano tudo isso fosse um assunto do passado. Infelizmente, a realidade hoje é totalmente contrária. Nós estamos no nosso pior momento mesmo, falando num contexto de nação, né? E se, como eu falei, não colocarem normas bem específicas, situações realmente de controle, nós teremos notícias para todos as redes de comunicação fora do país como o maior número de óbitos, a situação, né, mais grave aí dentro da pandemia. Então, é muito triste que a gente, depois de um ano, não tenha conseguido evoluir de uma forma benéfica. Amanhã tem testes rápidos de Covid, né? Sim. Como é que vai funcionar? Deixa eu já verifico. O Macanudo na praça aqui, né? Isso, na rua 7 de setembro, aqui, né? 100 testes rápidos, das 9 às 11 da manhã. Então, do formato que já vinha sendo feito anteriormente, né? Na Travessa 7 de setembro, centro, número 40, em frente à Vigilância Sanitária, base Covid, né? Então, dia 13 de março, das 9 às 11 horas da manhã, nós sempre destinamos 100 testes rápidos, mas sempre, né, atendemos todo mundo que chega. Então, isso é um limite que a gente coloca, mas sempre sabendo que nós vamos ter mais procura do que disponibilidade de teste. Então, a população pode ficar tranquila que vai ter essa quantidade disponível. Vacinas, como é que está o cronograma agora? Eu só posso complementar aqui, então. Então, não esquecendo que precisa apresentar os seguintes documentos: RG, carteira de habilitação e cartão nacional do SUS, né? Carteira de habilitação ou RG. O tempo de espera ali é de 20 minutos, que é o tempo que o teste precisa para reagir. Deverá permanecer dentro do veículo, não pode sair do veículo, porque a gente já pede drive-thru até para evitar ali, né, a aglomeração de pessoas, e também somente acima de 13 anos para poder fazer o teste. Em relação à vacinação, nós recebemos ontem 100 doses de vacina de 75 a 79 anos. Estou aguardando aqui as informações para a campanha de vacinação dessa idade, já alertando que nós temos um número maior de pessoas nessa faixa etária. Então, essa primeira quantidade que veio foi exclusiva para pacientes acamados ou com dificuldade de locomoção. Então, nós vamos fazer a vacinação desses pacientes em casa.
Tá? Então, esse primeiro momento é para esses pacientes de 75 a 79 anos, mais pacientes com problemas, que estão em casa com comorbidades, né? ou com dificuldade de locomoção. Logo à tarde eu devo também passar o postzinho para vocês, para poder divulgar aí, se puderem. Dentro dessa faixa etária para os saudáveis, vamos dizer assim, né, que é a pessoa ativa 75, 79, há uma expectativa de quando começar essa campanha? Ainda não temos nenhuma informação, né? Então nós procuramos sempre passar as informações logo que elas nos são disponibilizadas, até para a população ficar um pouco mais tranquila. Ainda não temos nenhuma informação. Tudo isso é repassado pelo Estado conforme as doses de vacina que o Estado recebe. Então, divulgar qualquer coisa que a gente não consiga cumprir depois seria muito ruim, né? Gera uma expectativa da qual a gente não tem condições de arcar depois, até porque as vacinas são disponibilizadas pelo Estado. Não há como fazer a compra desse material de forma externa ainda. Então, estamos trabalhando aí dentro dos protocolos. Como é que você está vendo essa entrega das vacinas? Ele está meio obscuro as informações, ela vem de semana a semana, a gente não tem um prognóstico aí para você fazer para os próximos 15 dias, nem a nível de governo, nem a nível de município. Não tem, eu vejo isso como um problema realmente, porque a população está muito ansiosa. Sim. Diferente de outras campanhas de vacinação, as pessoas às vezes eram relutantes até para H1N1, né? E eram relutantes, e nessa situação da Covid-19 todo mundo quer a sua vacina. Então, a espera, a procura, ela é intensa, e da mesma maneira para a nossa equipe, né? Gera essa ansiedade, porque toda semana você só pode executar aquilo que nos é programado mesmo, e essa programação não acontece aqui. Então, é um momento muito difícil. Eu sempre relato isso porque é o momento da espera, da ansiedade, da notícia, e sempre esperançosos de que venha sempre uma quantidade muito maior do que aquilo que nós esperamos. Infelizmente, não é o que está acontecendo. Até isso não é só questão de Rio Negro, a nível de Brasil, essa morosidade, essa demora nessa campanha de vacinação e tentar imunizar o máximo de pessoas o mais rápido possível, não está, né, sendo possível aqui no nosso país. Dia 20 agora, muda a estação, já entramos no outono. Eu acho que isso vai demorar ainda um pouco mais para se vacinar uma grande quantidade de pessoas. E aí, logo adentramos o inverno. Quando menos esperar, já está chegando. Há uma expectativa de piora nesse quadro do contágio, devido até ao número de cepas que vem surgindo, do que enfrentamos no ano passado, no inverno de 2020? Existe a expectativa da gravidade, aí, do aumento da gravidade dos quadros infecciosos, existe uma preocupação em relação à oferta de leitos, né? Existe toda aí um contexto, né, nessa história, até porque, como a gente já conversou anteriormente, há um ano atrás, essa altura do campeonato, nós já achávamos que tudo isso daí seria uma história para contar. Mas não é o que está se vendo. Se a população não tomar consciência que precisa se cuidar, que precisa utilizar máscara, que ela é eficiente, aliás, é extremamente eficiente, né, que evite aglomeração, que evite situações que possam aumentar a disseminação do vírus, é óbvio que o futuro não vai ser dos melhores, né? Então, nós não podemos afrouxar essas medidas de segurança nesse momento, e é o que está acontecendo. E eu até entendo, sabe, porque depois de um ano, né, e você acaba acostumando, existe aquele momento da pressão, do estresse, né, que as pessoas, que foi criado em março do ano passado, quando nós tivemos aquele período de quarentena, onde se fechou tudo, e ali se criou, inclusive, a falta expectativa de que aquilo duraria 3 a 4 meses. Sim. Né? E aí, no correr desse caminho, as pessoas acabaram se acostumando com a situação, não teve casos muito graves, né? Nós tínhamos um óbito a cada 2, 3 semanas, e até de pacientes que eram, né, por outras patologias, como oncologia, que acabava afetando mais, mas mudou, né? Não é a realidade. Haja vista que ontem nós tivemos 3 óbitos durante o dia, e à noite nós tivemos mais uma paciente que foi a óbito, ainda aguardando o teste dela, porque foi feito na hora que ela entrou o teste, e aí segue todo o protocolo, né, do velório, do protocolo para a Covid, mas a amostra foi enviada, então nós estamos aí aguardando. Então, nós podemos fechar o nosso pior dia com 4 óbitos. Então, estamos bem preocupados com isso. Existe uma certa ainda
de algumas pessoas, uma resistência, de repente não acreditar, de repente está com alguns sintomas, de repente espera, em vez de já procurar ali o exame, aguardar mais uma semana para daí sim, quando já todo o sistema já está complicado de saúde em si, está tendo essa resistência? Pessoas já chegando com o estado um pouco mais... Existe. Nós tivemos, né, óbitos, inclusive, de pacientes que deixaram para a última hora, né, ainda achando que seria um sintoma gripal, porque teve contato com uma pessoa que estava com gripe. Mas eu tenho enxaqueca, é sempre assim, não é a mudança do clima. Sim. E a pessoa ela vai estendendo até o momento em que ela não consegue mais administrar o quadro de saúde que ela está vivenciando, e basicamente é a questão da dificuldade respiratória, né? Quando chega nesse momento em que a pessoa já não consegue mais respirar, é que ela procura a unidade de saúde. Muitos dos nossos óbitos aconteceram dessa forma. Então, isso é uma coisa que tem que ficar muito atento. Eu até vou um pouquinho mais além, até essa falta, talvez, de consciência do adulto vem se remetendo às crianças. Com as voltas às aulas agora, a gente já soube de vários casos de crianças enviadas para as escolas com febre, sintomas gripais, e a recomendação é que não se envie, até porque essas novas cepas estão já levando a óbito e contaminando cada vez pessoas mais jovens. Exatamente, crianças e adolescentes. Então, assim, eu acho que a maior preocupação hoje das autoridades em saúde, né, no nosso país é essa mudança, né, do quadro viral, que passou da pessoa mais idosa para os mais jovens, a resistência desse vírus, né, e a rapidez com que ele se desenvolve, né, no paciente, e muitas vezes em paciente que não tem nenhum caso ou outro caso clínico de saúde, como paciente diabético, que é um dos fatores de maior gravidade. Então, existe, né, essa resistência da doença, e ainda, com tudo isso, existe a ineficácia, né, dos medicamentos, muitas vezes, a forma de tratamento adequada, porque não tem o tratamento adequado, não se descobriu ainda. A vacina, o paciente, ele pode ser contaminado, ele só não desenvolverá uma forma mais forte da doença, digamos assim, e também não esquecendo que os jovens e as crianças não estão na lista de prioridades nesse momento da vacinação. Então, esse retorno às aulas, ele requer um cuidado redobrado, principalmente dos pais que têm que estar observante. Criança com febre, adolescente com febre, com quadro gripal, não deve ser mandado para a escola, ele tem que ficar em casa. Né? Por quê? Porque dentro aqui do nosso município, nas nossas escolas, e nós discutimos isso por diversas vezes com as nossas autoridades de saúde, inclusive, e com o nosso comitê de retorno às aulas, que não se aceita a criança da escola. A criança vai chegar e eles vão aferir a temperatura dela na porta da escola e ela vai retornar para casa. Então, acho que os pais já têm que ter essa consciência de nem gerar esse desgaste para a criança, né? De tirar ela de casa quando ela se encontra numa situação dessa. Por quê? Porque se essa criança, por qualquer motivo, né, acaba entrando dentro da escola e por um minuto, né, de falta de observação das medidas de segurança, ela pode contaminar a escola inteira, né? E aí a escola inteira vai fechar. Então, é isso que nós temos que estar atentos, essa responsabilidade que nós temos que ter enquanto pais. Não está bem, criança não tem que ir para a escola. Muito bem, está quase chegando na reta final. O Estado do Paraná tinha a previsão do retorno das aulas estaduais dia 15, foram liberadas as escolas particulares. Como o Rio Negro está observando essa movimentação a nível de Estado? Agora há pouco, inclusive, né, teve a informação de que foi suspenso por tempo indeterminado. Tempo indeterminado o Isso. retorno das aulas do Estado. Vou falar para vocês em relação às escolas particulares e a escola municipal que nós estamos acompanhando, como eu falei já desde o início. Eles estão obedecendo em 100% as normas de segurança, existe um regramento e as próprias crianças que vão, elas já vão moldadas, né, a cumprir essas normas de segurança e, inclusive, ensinar para quem ficou em casa muitas vezes, que acaba não usando a máscara, que tem resistência aí a se adaptar à nova forma de vida. Está funcionando tudo muito bem, né? E nós não tivemos problema ainda, graças a Deus, nenhum.
Tá tudo, a equipe do Covid acompanha essas escolas também, então assim, está tudo dentro da conformidade. Sinto um prejuízo muito grande nessa situação de não voltar, né, à rede estadual, mas é óbvio que eles também têm os critérios deles avaliativos para isso. É importante a criança também dentro da sala de aula, mas vamos esperar, né? Agora é uma espera para ver se retorna já no início de abril e eles não possam, que eles não fiquem, né, nessa situação que mais de um ano aí fora da escola. Como a senhora vê, hoje está criando-se bastante corpo e a gente vai vendo um aumento em todos os estados e municípios. Esse comitê dos municípios já, inclusive aqui no Paraná, tivemos semana passada, né, Macanudo? Isso. Né, os municípios que aderiram, comitê, o conselho para aquisição da própria vacina, inclusive Rio Negro também, né, entrou nesse comitê. Como é que você está vendo essa movimentação dos próprios municípios? A gente conversa com o professor James, né, a gente tem todo esse staff de Ministério da Saúde, Governo do Estado e município. Claro que, se na falta, o município tem uma total independência também. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Nós tivemos aí, né, essa movimentação para a compra das vacinas através dos municípios, né? Foi através do Fundo Nacional de Saúde. No primeiro momento era só um protocolo de intenções, né, para que os municípios se cadastrassem com interesse da aquisição. Né? Teve um número grande de municípios com a mesma, né, necessidade, que é aquilo que a gente discutiu aí há pouco. Município de Rio Negro, eu fiz a adesão, né, nesse protocolo. Agora tem um segundo passo. Né? No segundo passo, tramitar um projeto de lei na Câmara de Vereadores, disponibilizar recurso para a compra das vacinas, esse consórcio ter onde comprar a vacina, trabalhar no preço da vacina, que hoje ela custa em torno de $28. Então, para você vacinar uma população de 34 mil habitantes, o recurso utilizado é um valor bastante considerável, chega a quase R$5 milhões. Existe uma responsabilidade do governo federal em dar esse aporte de recurso para que os municípios possam fazer a sua compra. E existe também, dentro do Consórcio Paraná Saúde, o Consórcio Paraná Saúde é o consórcio de medicamentos do Estado do Paraná, onde os municípios fazem adesão para conseguir um custo bem menor, e já existe essa iniciativa do próprio Consórcio Paraná Saúde de se envolver nessa questão da compra da vacina. Discussões a respeito disso estão acontecendo, e para nós seria bem importante porque o valor desse insumo, ele cai consideravelmente. Então, nós estamos nessas duas tratativas. Semana que vem, nós vamos encaminhar esses documentos aí do protocolo de intenções e estamos caminhando, né? O importante é que o município tenha que fazer essa movimentação, porque se tiver a oferta, que nós também sejamos contemplados. Já dentro dessa intenção da aquisição de vacinas, Três Barras demonstrou via Ampla Norte, né? FECAM, que é um município de Santa Catarina, 20 mil doses, Mafra, 56 mil doses. Rio Negro, qual a intenção de compra de doses de Rio Negro? Nós temos que fazer agora tudo recai dentro da questão de orçamento. Né? Então, nós não podemos criar uma expectativa daquilo que o município financeiramente não conseguirá dar um aporte. Né? Assumir um compromisso e não ter dinheiro para pagar. Isso é muito ruim. Então, tudo isso aí vai ter que ser mapeado. Nós vamos discutir isso na segunda-feira, tá? Inclusive, eu já pedi um horário para essa discussão, para saber, né, quais os critérios que nós vamos utilizar. Acredito da importância, né, das crianças e dos professores nesse elenco da vacinação aí de primeiro momento, que é esse público que está frequentando esses espaços fechados por mais tempo, e também profissionais, né? Outros profissionais de linha de frente aí no atendimento da comunidade, que nós não podemos esquecer, né? Que são as pessoas que estão mais próximos da população. Então, tudo isso, de certa forma, vai ser trabalhado, e aí nós vamos passar para que vocês possam divulgar à população. Não esquecendo, mais uma vez, que tudo esbarra na questão orçamentária, na responsabilidade do gestor máximo do município assumir um compromisso e saudar esse compromisso, né, tanto com a população quanto com o próprio Ministério da Saúde, e a necessidade, né, do governo federal continuar a fazer os aportes para as ações do Covid, que até o final do ano passado ainda se repassou alguma coisa e agora não se repassa mais nada. Então, nós estamos trabalhando com as sobras do recurso Covid de 2020.
Hoje nós temos um saldo em caixa em torno de 500 mil. Desses 500 mil reais, 260 tem destino certo, são aquelas verbas carimbadas, que são exclusivas para tratamento de gestante, para compra de teste rápido, para insumo de material de IPI. Então, nem é todo o dinheiro que pode ser utilizado para comprar determinadas coisas. A então, verba que veio para Rio Negro, 3 milhões e meio, um pouquinho mais, não? Para Rio Negro veio 1.520.000, se você quiser eu te passo, porque eu tenho. 1.520.000, o que veio de 3.700.000 mais ou menos, foi aquela diferença, né, para os municípios de saldo de diferença, que era um aporte devido à questão percentual, e desses 3.700.000, 13% obrigatoriamente deveriam ser usados na ação Covid e um percentual menor para assistência social. Então, o valor para a Covid foi de 470 mil reais. Então, é um valor muito pequeno quando você considera que a caixa de luva que custava R$19, hoje custa 150. Para você ver. Simone, agradeço a sua presença aqui. Com a secretária de Saúde, uma mensagem final aí para os nossos ouvintes. Eu que agradeço mais uma vez. Eu sempre falo, né, desse apoio importantíssimo que vocês têm nos dado levando as informações para a população. Hoje o meu apelo é para que a população esteja atenta, né? E é basicamente todo o apelo que eu faço aqui sempre que eu estou atenta às normas de segurança. Nós não estamos num momento confortável. Cuide das pessoas que estão com você. Para os pais que têm filhos jovens que gostam, né, de frequentar o comércio local, se não existe nenhuma possibilidade de manter esse jovem, esse adolescente em casa, mas que sempre fale, né, porque mãe tem um poder muito grande sobre os filhos na questão da educação, né, dessa questão do respeito. O filho ouve muito a mãe, e que esses jovens, esses adolescentes, eles ouçam o que está sendo falado agora, que observem que precisam estar atentos, que observe que não tem que ficar aglomerado nos bares e nos pubs da cidade, que cuidem quando entrem em casa, que façam a higienização dos seus pertences, porque é uma doença terrível. Só quem está próximo das pessoas que passaram por isso sabe o que é viver esse momento, e que nós temos que realmente estar atentos para evitar mais óbitos aqui dentro do nosso município.